Olá, eu sou o Dr. Antônio Bandeira, infectologista. Temos recebido muitas dúvidas em relação à vacina para a Covid e hoje vamos responder algumas dessas principais dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Qual a diferença entre as vacinas Coronavac e a da Oxford AstraZeneca? Existe uma melhor do que a outra? Bom, elas são tecnologias diferentes, mas todas procuram a mesma coisa, gerar uma resposta de defesa para você se proteger contra coronavírus. A Coronavac, ela usa o vírus do corona que é inativado, ou seja, é um vírus como se fosse morto que você aplica e o organismo vai responder isso gerando anticorpos. A eficácia dela tem sido apontada de 50% no estudo global, mas isso com doses que foram feitas em 14 dias, tá certo? Se coloca num pequeno subgrupo de 21 dias, uma eficácia maior, que pode chegar até 70%. A vacina da Oxford AstraZeneca, ela é feita já de um vetor, que é um adenovírus de chimpanzé, que não tem capacidade replicativa, mas ele consegue entrar na célula e incorporar o DNA dele ao da célula para que haja produção, né, de proteínas do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então, o que acontece? Essa é uma vacina que utiliza, então, uma tecnologia em que você pega um vírus que existe, ele passa a ser um vetor porque você transforma ele, tira uma parte do DNA dele e faz a inserção de partes do DNA que vão produzir proteínas do coronavírus e aí essa pessoa passa, então, a responder também com uma resposta imune, produzindo anticorpos, etc. A eficácia da Oxford geral foi de 70%, mas variou entre 60% e 90%. Não existe uma vacina melhor do que a outra, tá certo? Por exemplo, talvez para gestantes, pessoas severamente imunossuprimidas, a vacina, talvez a Coronavac, por ser vírus inativado, né, um vírus que não é vivo, não tem capacidade nenhuma replicativa, seja melhor em situações especiais. A segunda questão é, pode explicar melhor a eficácia das vacinas? A eficácia das vacinas a gente mede exatamente vendo quem tomou a vacina e teve o coronavírus e quem não tomou, compara com um grupo que a gente chama de placebo, quem não tomou a vacina e teve o coronavírus. E a gente vê a diferença entre esses dois grupos, tá certo? Quanto maior a eficácia, maior a prevenção. Você tem uma vacina de 95% de eficácia, quer dizer que 95% dessas pessoas que são vacinadas, elas conseguem ficar imunes, mesmo expostas, por exemplo, ao coronavírus, elas não vão desenvolver doença. 5%, apesar de vacinadas, vão desenvolver doença, tá certo? E é dessa forma que a gente avalia. Terceira questão é, se eu já tive Covid, devo tomar a vacina? Sem dúvida, porque a gente tem uma série de pacientes que desenvolveram Covid, não fazem anticorpo mensurável após a Covid, e essas pessoas, inclusive, tudo tem dado a entender que elas podem ser pessoas que podem se reinfectar. Então, mesmo quem teve a Covid deve se vacinar também. Quem é considerado grupo de risco deve mesmo assim tomar a vacina? O grupo de risco para o coronavírus, quer dizer, aquelas pessoas que têm determinadas situações, obesidade, por exemplo, doenças crônicas pulmonares, cardíacas, essas pessoas, elas têm maior risco de desenvolver formas graves da Covid ou irem até óbito pela Covid. Então, essas que são as principais pessoas para serem vacinadas, pessoas que têm tratamento para câncer, pessoas que usam imunossupressores e assim por diante, tá certo? A outra pergunta é, quais os prazos entre a primeira e a segunda dose em relação à Coronavac e à da Oxford? O estudo do Butantan aqui, ele trabalhou com 14 dias. No entanto, a recomendação é de 14 a 28 dias. O que a gente está vendo para a Coronavac é que o ideal é que realmente seja de 21 ou 28 dias. Então, tem havido uma tendência para exatamente você fazer a segunda dose para a Coronavac com 28 dias. Já para a Oxford, a vacina Oxford AstraZeneca, ela foi de 4 semanas no estudo, mas também apontando que a segunda dose pode ir de 4 semanas a 12 semanas. E a tendência vai ser exatamente fazer a segunda dose tendencialmente para 12 semanas, tá certo? Aí vem a outra pergunta, se não chegar a segunda dose no tempo correto, perde o efeito da primeira dose? Não perde o efeito. Talvez você tenha menor grau de imunogenicidade. O que é isso? Talvez você fique com a imunidade um pouco menor do que se tivesse a segunda, que estaria mais reforçada, mas não perde. Mulheres grávidas, que é a próxima pergunta, podem tomar a vacina? Tem contraindicação?
Nenhum desses estudos com as vacinas aprovadas hoje no Brasil, tanto a Coronavac quanto a Oxford AstraZeneca, trabalhou com grávidas ou gestantes ou lactentes, tá certo? Foram pessoas que foram excluídas do estudo. Então, a gente não tem dados de segurança. No entanto, uma vacina como a Coronavac, que é de vírus inativado, a gente tem inúmeras dessas vacinas no mercado que são aplicadas com muita segurança nas gestantes. Então, provavelmente, aquela gestante que faz parte de um grupo de risco, porque o coronavírus para a gestante é muito pior do que qualquer coisa e não é bom exatamente, ela pode desenvolver complicações, etc. Então, é importante que seja avaliado juntamente com o médico assistente dessa gestante os riscos e benefícios, possivelmente possa ser aplicado nessa situação, mas sempre tendo a gestante conhecimento, aprovação, discutindo isso com o seu profissional médico. Qual o percentual da população que precisa ser vacinado para que tenhamos uma imunidade coletiva? Veja só, isso é muito discutido. Alguns acham que 70% da população sendo vacinada você já ajudaria muito. Claro que ajudaria, mas você vai ter 30% ainda que vão permitir a circulação do vírus. 80% é bom? É ótimo. É melhor que 70%, mas você ainda vai ter 20%. Na verdade, o ideal, numa situação dessa de pandemia, em que a gente quer, na verdade, cessar a transmissão, é que a vacina seja disponibilizada para que a gente atinja 90% das pessoas, 90% em diante. Isso é a meta para que a gente consiga exatamente jogar para baixo, erradicar a circulação do coronavírus dentro da nossa comunidade. A outra pergunta é: se existem casos de reinfecção, como a vacina pode garantir imunidade? Veja só, reinfecção ocorre porque você não gera anticorpos, provavelmente gera anticorpos uma resposta imune sustentada. Isso acaba permitindo que o corpo acabe ficando novamente aberto, exposto a nova infecção. A vacina é diferente. Por exemplo, a Coronavac ela vai com um chamado adjuvante, tá certo? É feita em 2 doses, para exatamente potencializar a resposta imunológica. A mesma coisa a Oxford AstraZeneca, ela vem em 2 doses para potencializar a resposta. Então, é muito melhor você se vacinar para exatamente prevenir a possibilidade de não só ter a doença, como ter a doença novamente, tá certo? A vacina é mais garantia do que a gente tem visto para infecção natural pelo coronavírus em uma parcela da população. Outra questão é, se as crianças não vão tomar a vacina, como pode ser seguro voltar às aulas? As crianças não vão tomar a vacina num primeiro momento e elas vão para as escolas mantendo aquelas características todas que a gente já falou de prevenção. Quais são? A gente utilizar máscara, manter um certo distanciamento e higienização das mãos. Importante que os professores, obviamente, se vacinem para que eles não... Muitos deles têm, então, inclusive, fazem parte de grupos de risco para maior mortalidade e que você, enquanto exatamente a vacina não chegou totalmente nas crianças, mas você tem protocolos para fazer com que a criança exatamente possa ir de forma segura para a escola e possa exatamente continuar aprendendo, se desenvolvendo e não contraindo o coronavírus. A gente vai ter que atuar dentro de protocolos exatamente como a gente vem fazendo isso para a população toda desde o ano passado. Então, não tem problema nenhum para voltar às aulas na dependência somente da vacina. A outra questão, depois de tomar a vacina, em quanto tempo já adquire imunidade? A ideia é que a gente tenha uma imunidade já estabelecida 10 dias a partir da segunda dose, tá certo? Esse seria o melhor dos mundos. É claro que a gente pode ter, a partir da primeira dose, já um nível de anticorpos razoável. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas o ideal é 10 a 14 dias após a segunda dose, tá? Depois de tomar, as pessoas podem desenvolver alergia à vacina? As pessoas... Tem um percentual pequeno de pessoas que pode ter alergia. É pequeno, tá certo? E ninguém vai conseguir prever isso. Então, vai ser uma situação que vai ser lidada no momento, na prática. Outra questão, o que significa que benefícios superam os riscos da vacina? Isso quer dizer o seguinte, que é muito melhor você tomar a vacina para você se proteger contra o coronavírus, para você não ter doença pelo coronavírus, do que você não tomar e ter o risco de exatamente contrair o coronavírus e vir a falecer pelo coronavírus ou ter uma complicação severa. A outra questão é os benefícios da vacina em relação à proteção frente aos eventos adversos que essa vacina pode te causar. Até agora, os efeitos adversos dessas 2 vacinas, que hoje estão aprovadas no Brasil, são muito pequenos. Não são graves e são muito pequenos. Então, de longe, os benefícios que essa vacina
seja Coronavac ou AstraZeneca, a Oxford traz, é muito melhor e muito maior do que não tomar a vacina. E aí vem a questão, posso pegar o vírus tomando a vacina? Não, não há de forma nenhuma. A vacina Coronavac é vírus inativo, ele está morto, tá certo? Ele não vai ressuscitar, então ele está morto. E a plataforma da vacina da Oxford AstraZeneca, ela não permite replicação do vírus, ele permite somente a incorporação de fragmentos do DNA que vão gerar exatamente proteínas, especialmente aquelas proteínas de superfície, para que você gere a resposta imune, tá certo? A última pergunta é, com a disseminação das fake news, as pessoas estão se recusando a vacinar. Quais os medos? Olha, as fake news colocaram que a vacina o DNA ia passar para o DNA do ser humano, ia transformar as pessoas, ia gerar cânceres, ia gerar verdadeiros monstros, vacinas iam levar à morte. Nada disso é verdadeiro. As vacinas hoje aprovadas para utilização no Brasil são extremamente seguras. Tanto a Coronavac quanto a vacina Oxford AstraZeneca mostraram nos estudos de fase 3 extrema segurança, tá certo? Então, elas têm um benefício fantástico, que é de chamar a atenção do seu sistema imunológico para que você se proteja antes de ser exposto ao coronavírus e poder desenvolver uma resposta imune. Se a eficácia no final for 50%, for 60%, for 70%, for 80%, for 90%, o mais importante não é esse número. O mais importante é que quanto mais pessoas utilizarem, menos a gente vai ter a circulação do coronavírus e vai conseguir extinguir essa pandemia, vai conseguir extinguir a circulação do vírus entre a gente. Então é fundamental que as pessoas entendam que a vacina traz benefícios, muitos benefícios, e os riscos são extremamente pequenos. Risco grande, sim, existe se você pegar o coronavírus, porque ninguém sabe o comportamento do coronavírus em cada pessoa. Eu tenho um paciente, por exemplo, que fez um quadro leve de coronavírus, mas está há 7 meses sem sentir cheiro. 7 meses que essa pessoa não sente cheiro nenhum. Eu tenho pessoas que pegaram coronavírus que não tem mais paz para conseguir dormir, tem insônia desde que pegaram coronavírus, tem 7, 8 meses dessa forma, precisando tomar medicações para dormir, tá certo? Infelizmente eu conheço vários também que pegaram coronavírus e faleceram depois de uma luta, às vezes inglória, contra esse vírus. Então, tomar vacina é um ato de responsabilidade particular, próprio, individual, como eu tomei a vacina, tá certo? Assim como um ato coletivo, porque a gente induz a uma proteção de toda a comunidade. Importantíssimo, gente, que a gente vai continuar mantendo esse canal, informações importantes, informações na área de infectologia, de doenças infecciosas, esclarecendo dúvidas aqui com vocês. Agora é fundamental que vocês se inscrevam no canal, muito importante. A inscrição no canal é que vai propiciar que a gente consiga manter esse canal ativo e mantendo informações e retirando as dúvidas cada vez mais.